Bom, eu converso aqui com o Dr. Douglas Fischer, Procurador Regional da República, coordenador do grupo de trabalho do Gabinete do Procurador-Geral da República, que aí coordena toda essa questão da Operação Lava Jato, que está em pauta aí na mídia nacional. Enfim, o que lhe traz a São João, doutor? Em primeiro lugar, é o convite que me foi feito aqui pelo Unifior para poder vir participar desse curso à distância, de EAD, muito bem organizado, muito bem trabalhado pela professora Patrícia. Então eu estou aqui honrosamente com esse convite para tentar trazer um pouco dos conhecimentos que tem nessa área, tentando auxiliar um pouco o desenvolvimento do estudo à distância desse trabalho desenvolvido pelo Unifior. O senhor poderia resumir um breve currículo do senhor, sua formação, por onde o senhor passou até chegar no cargo que ocupa hoje? Bem, eu comecei como procurador da República em 1996, entrei no concurso, o concurso de procurador da República exige isso. Aí passei no concurso pela minha classificação, eu sou gaúcho, morava em Porto Alegre, consegui ficar em Porto Alegre pela minha classificação na época. Atuei durante 7 anos e meio como procurador da República, depois fui promovido para atuar perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde já estou há aproximadamente 13 anos como Procurador Regional da República, atuo perante as turmas do Tribunal Regional Federal, esse é o meu cargo atual. O terceiro nível do cargo do Ministério Público Federal dos Procuradores da República é o cargo de Subprocurador-Geral da República, que atua perante o Supremo e o STJ. Atualmente eu exerço essa função de coordenador do grupo de trabalho do Gabinete do Procurador-Geral e estou lá deslocado, parcialmente das minhas atribuições, desde setembro de 2013, um pouco antes de iniciar a Lava Jato, quando o Procurador-Geral, o Dr. Rodrigo Janot, me convidou para montar uma assessoria criminal que até então inexistia, junto com procuradores da República ou procuradores regionais da República, assessorando o Gabinete do Procurador-Geral para trabalhar os crimes especificamente cometidos por políticos no Supremo Tribunal Federal. Seria o maior desafio da carreira do senhor hoje a coordenadoria desse grupo de trabalho? Digamos que tem sido bastante pesado, né? Realmente é um desafio, é uma mudança de paradigmas que nós temos na investigação criminal deste caso. Claro que nós temos a consciência que nós não vamos mudar de uma hora para outra o problema da corrupção no Brasil, mas nós estamos estabelecendo novos níveis de investigação, que o grande desafio que nós tivemos foi recentemente, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, em 14 de julho de 2015, foi feita a primeira operação dessas que são normalmente noticiadas no âmbito do Supremo, onde nós começamos as investigações, foram 7 estados da Federação, 53 mandados de busca que nós cumprimos em diversas localidades e tentamos demonstrar que nós conseguimos fazer esse tipo de investigação de uma forma séria, detalhada, com eficiência, com eficácia, também perante a prerrogativa de fundo no Supremo Tribunal Federal. Recentemente houve o fatiamento aí da Operação Lava Jato, alguns disseram que isso poderia favorecer A, B ou C. Como que os senhores pretendem agir agora diante desse novo cenário que foi definido aí pelo Judiciário? Veja bem, o Procurador-Geral, e essa é a posição dele, ele sustentou no dia do julgamento que era contrário ao que se denominou fatiamento, essa separação, tecnicamente a gente fala incisão processual, pela ausência de demonstração de conexão dos fatos. O Procurador-Geral tentou demonstrar que havia conexão e que na nossa compreensão há conexão dos fatos. Nós respeitamos a decisão do Supremo Tribunal Federal e a decisão judicial tem que ser cumprida, mas nós tentaremos demonstrar para o Supremo esse equívoco, né, com o respeito que merece. De outro lado, nós temos que, por hora, atender o que foi decidido. E se de um lado pode parecer que se pretende favorecimento a A, nós não vemos dessa maneira, nós interpretamos como uma decisão, digamos assim, uma decisão equivocada, mas não com o intuito de proteger A, B ou C, não vemos assim. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal talvez tenha dado muito mais fôlego para nós, porque a nossa equipe, que hoje era composta de um número X, ela será ampliada, ou seja, nós vamos buscar maior eficiência incentivados pela decisão do Supremo. Lidar com poderosos no Brasil aqui, muitas pessoas têm receio. A gente tem o caso recente da doutora Beatriz, que era uma advogada criminal respeitada. Conheço muito bem a doutora Beatriz. Auxiliando alguns réus no caso da delação premiada e se sentiu ameaçada, ameaças veladas, desistiu da advocacia, saiu do Brasil, aí disse que a fera, mas enfim, ela deu declarações de que se sentiu sim ameaçada. O senhor já recebeu algum tipo de ameaça? Tem medo de estar à frente de uma investigação como essa? Nunca recebi ameaças, não tenho medo, acho que isso faz parte da nossa atribuição. Quem assume o cargo sabe que isso faz parte. Agora, quando a gente age de acordo com a lei, respeitando os direitos fundamentais,
eu acho que diminui substancialmente a possibilidade de alguém fazer ameaça. Pode acontecer, pode acontecer. Nós temos sistemas e mecanismos de proteção, de contra-investigação, de contra-proteção, se alguém quiser fazer algum ato. O Procurador-Geral da República, especificamente, que eu sou um auxiliar dele, trabalho diretamente com ele, claro, mas o Procurador-Geral, sim, ele está sob constante vigilância, ele teve um dado concreto que ensejou uma ameaça no início do ano, então ele está sim sob proteção. Nós, por enquanto, não tivemos nenhuma causa que nos gere um constrangimento maior, um medo. Eu costumo dizer que o risco faz parte da atribuição que nós escolhemos na hora que fizemos o concurso e prestamos lá um juramento de exercer com a plenitude todos os deveres que a gente assume. Essa investigação da corrupção que passa pelo Brasil, um turbilhão aí na mídia toda, o senhor acha que é só um momento ou vem como uma nova postura até do Judiciário, do MP? A gente está falando a nível federal, mas o senhor acha que isso também vem para o interior, para os MPs estaduais? Como que é a visão do senhor sobre isso? Veja bem, eu acho que nós não vamos mudar a cultura de um dia para o outro. Não é assim que se resolve o problema. A questão é educacional, a repressão é fundamental porque é preciso demonstrar que esse tipo de criminalidade não está imune a penas graves e, inclusive, eu digo que esse tipo de criminalidade é muito mais grave nesse nível do que aqueles pequenos furtos e roubos que nós estamos acostumados a ver, os pequenos delitos que são aqueles que estão abarrotando os presídios do nosso país. Nós não vamos resolver a corrupção, nós estamos dando um pequeno passo. Eu acho que nós temos que seguir com a tranquilidade de processamento mediante o respeito do devido processo legal. O que nós temos feito agora, o que tem de certa forma ensejado certas inconformidades é que não estão conseguindo anular os processos, porque nós estamos mostrando que nós estamos fazendo a coisa certa e nos antecipando ao que tem que ser feito e aquilo que tem que ser feito. Eu acho que é um passo importante, nós não devemos passar por aí, e eu acho que talvez a grande decisão do Supremo foi recentemente ter reafirmado o poder investigatório do Ministério Público para que possa realizar esses atos em parceria, é importante dizer, em parceria com a Polícia, ou a Polícia Federal, a Polícia Civil, os demais órgãos de investigação. É assim que a gente trabalha. Em concatenação, mas em determinados casos a gente tem que fazer sigiloso mesmo. E esse poder investigatório ele tem sido fundamental para que nós consigamos esse e submetemos ao Poder Judiciário, que é o poder que tem que decidir o caso concreto, se vai ter condenação ou não vai ter condenação. Passagem do senhor por São João, obrigado por abrir uma brecha aí na corrida agenda. Nada. E sucesso à frente das investigações contra os corruptos do Brasil. Estou ok, estou à disposição. Ok? Obrigado. Eu que agradeço.